Senhor, meus irmãos. Quero nessa noite meditar com vocês uma palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, verso 1 em diante. Diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nos levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. O profeta Isaías fala sobre este homem chamado Jesus. O sofrimento de Jesus foi intenso, foi grande. Jesus sofreu porque ele tinha um propósito de Deus. Ele veio para essa terra com um propósito de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele curou, ele ressuscitou os mortos, ele fez grandes milagres, pregou aos homens, libertou os cativos e oprimidos pelo diabo. Ele agiu nesta terra, salvando e libertando os homens. Mas a Bíblia está dizendo, Isaías está dizendo, os homens escondiam o rosto dele. Os homens viravam o rosto para ele. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentado em trabalhos. Mas nós reputamos como aflito e ferido de Deus. Mas Deus nos deu a sua graça para que possamos entender a sua misericórdia e a sua bondade. Muitas vezes nós não acreditamos nessa bondade de Deus, não acreditamos nessa misericórdia de Deus. E os homens, eles automaticamente desprezavam Jesus. Esses homens se chamavam doutores da lei, fariseus, homens que se achavam entendidos nas escrituras, nas leis de Moisés. Eles desprezavam a palavra de Deus, ao ponto de muitas vezes tentarem pegar Jesus nas suas próprias palavras, nos seus próprios atos. E aí eles próprios aqui, Isaías falando, disse, olha, ele era desprezado. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Nós reputávamos como um aflito e ferido de Deus, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e levou sobre si, para que o castigo que nele estava nos trouxesse paz. Então muitas vezes nós desprezamos isto. Muitas vezes corremos atrás de outras coisas. E a Bíblia nos ensina que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que salva o homem, que liberta o homem. E a Bíblia diz para nós invocar o seu nome enquanto está perto. A Bíblia Sagrada nos fala sobre isso. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. Tirar um pouquinho o cisco do meu... Caiu um cisco no olho aqui. Olhe bem o que a Bíblia diz. Para nós, enquanto nós tivermos tempo, nós temos que clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Porque enquanto estamos no mundo, nós vivemos em dias difíceis. Olha que mesmo o profeta Isaías diz assim, buscai o Senhor, no capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Coisa linda.
A palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos clamar ao Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor a sua misericórdia, pedir ao Senhor a sua bondade. A Bíblia nos ensina a buscar ao Senhor enquanto está perto, invocar enquanto o Senhor está pertinho de nós. Não podemos de maneira nenhuma esquecer que Deus, Ele é o Senhor e Ele pode fazer coisas grandes em nossas vidas. E muitas vezes nós o desprezamos, assim como os judeus, aqueles doutores da lei, aqueles homens que se diziam ser sábios, inteligentes, mas desprezavam Jesus, abandonavam Jesus, porque se achavam muito lá em cima. A Bíblia está nos mostrando que Jesus sofreu por nós, padeceu, sofreu injúrias, mas venceu tudo isso, ao ponto de o apóstolo falar sobre ele no livro de Filipenses. Vamos ver o livro de Filipenses. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Isaías está falando que ele sofreu, que ele padeceu, que ele passou momentos difíceis para nos salvar. Jesus se entregou na cruz para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos. A cruz é símbolo de sofrimento, símbolo de vergonha, mas Jesus estava ali, se entregando por nós, para que hoje pudéssemos ter vida. E ele mesmo fala em 55:6, buscai o Senhor enquanto está perto, invocai o Senhor, invocai o seu nome, invocai o Senhor, porque ele se compadece de nós. Glória a Jesus. E muitas vezes nós não acreditamos nisso. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2. Vamos ver o versículo 5 em diante, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia nos mostra, Jesus passou por todo o sofrimento que Isaías falou. Passou pelos açoites, pelos escárnios, passou por tudo para que hoje nós pudéssemos estar livre para buscar. Depois de passar por tudo isso, Isaías ainda diz assim, em 55:6, buscai ao Senhor enquanto está perto. E agora o apóstolo fala aqui, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque Jesus não teve interesse, não quis usurpar o trono de Deus, não quis se mostrar igual a Deus. Vindo na terra, ele se humilhou, se tornou como um homem, para sentir as dores, para sentir os momentos que nós sentimos muitas vezes, momentos de dores, momentos de angústia. Deus, através de Jesus, que nos mostrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele sofreu, Ele padeceu, Ele experimentou as dores, Ele experimentou o trabalho forçado, Ele experimentou tudo para que nós pudéssemos hoje desfrutar das suas bênçãos, buscando a Ele enquanto Ele está perto, invocando o nome dEle. E aí Deus, olhando Jesus que se humilhou e foi à morte de cruz, não se portando com o sofrimento, não se portando com a dor, não se portando com o momento mais difícil, que é ficar longe do Pai. A hora mais difícil Jesus passou é ter a distância entre o Pai e Ele, por causa do pecado. Mas Jesus suportou tudo para que nós pudéssemos ter vida,
para que nós pudéssemos servir, para que nós pudéssemos se aproximar dele. A Bíblia diz que havia uma separação entre o homem e Deus. E Jesus veio quebrar isto, para nos aproximar de Deus, para nos levar a Deus, para que pudéssemos chegar pertinho de Deus, para reatar essa comunhão novamente que Adão perdeu no jardim, que Satanás tirou do homem. Satanás, ele arrancou da mão do homem a comunhão que o homem tinha com Deus. Mas Deus, através de Jesus, este homem aqui que a Bíblia diz, de sorte, olhe bem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, tornando-se forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus, ele obedeceu toda a palavra. Ao ponto, quando ele estava no Jordão para ser batizado, João disse: Senhor, eu não posso nem desatar as alparcas dos teus pés. Eu careço ser batizado por ti. Mas Jesus disse assim: não, vamos cumprir as Escrituras. E João o batizou para cumprir as Escrituras. A mesma coisa, irmãos. Jesus, ele cumpriu a palavra de Deus. Ele jamais negou esta palavra. Ao ponto de ele vir à terra, nascer de uma mulher, se criar entre os homens, ser um menino, ser um jovem e chegar na idade de 30 anos para iniciar o seu ministério. Um ministério de dor, um ministério muitas vezes de lágrimas, porque Jesus tinha que salvar o homem. Então não era fácil. Não era fácil. Ele tem que salvar as pessoas, tem que libertar as pessoas. Essa é a dificuldade maior de Jesus. Não era simplesmente sofrimento, mas era olhar para o homem que Deus tinha criado, olhar para este homem que Deus amou de tal maneira e ver o homem se perdendo. A coisa mais difícil que tem para Deus é olhar a sua criatura, o homem que ele criou, se perdendo. Mas ele veio, padeceu tudo, sofreu tudo, mas não desistiu. Não desistiu de mim, não desistiu de você. Por mais que você esteja passando por horas difíceis, horas de luta, horas de batalha, Jesus não desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Ao ponto de estar na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ao ponto de estar no Getsêmani, antes da cruz, suando sangue, gotas de sangue. O sofrimento era tanto de Jesus, a agonia era tanta de Jesus, que ele suou o sangue. Mas sabe por quem? Por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos alcançar esse privilégio, nós não sendo merecedores, mas ele, pela sua misericórdia, nos alcançou. Não foi nós que aceitamos, mas ele aceitou a nós. E agora a Bíblia está dizendo aqui, em Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele se desfez da sua glória, ele se esvaziou da sua glória, esvaziou-se de Deus, o Deus que estava no céu. Ele esvaziou-se de tudo isso para viver entre nós, para nos compreender, para nos salvar. Ele tornou-se homem, experimentou dores, trabalhos. Então tudo que você tem hoje é pelo sofrimento de Jesus. Porque a Bíblia diz assim: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se você tem paz hoje, saiba que Jesus passou as dores tremendas para que você tivesse paz. E ele, agora a Bíblia diz assim,
pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra. Ele se entregou por você, ele sofreu por você, ele subiu ao Gólgota, levando a sua cruz, levando o madeiro pesado, para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. Não esqueça disso. Jesus te ama e te ama muito. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Primeiro Isaías, capítulo 53 em diante. E depois Isaías 55, 6. E agora em Filipenses, capítulo 2 e versículo 5 até o 11. Medite nessa palavra. Creia. Deus exaltou Jesus. Porque primeiro ele se entregou, primeiro ele se humilhou, primeiro ele sofreu, primeiro ele passou todas as coisas. Mas depois ele foi exaltado por Deus. Deus o glorificou, porque ele conseguiu nos resgatar do pecado e da morte, da dor eterna que íamos sofrer. Se nós continuarmos sendo fiel a ele, servindo a ele, então nós vamos morar no céu. Então nós vamos viver eternamente com Cristo. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu estou orando agora por todos os nossos irmãos e irmãs, os nossos ouvintes, os nossos amigos, que porventura estão vendo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles. Para a glória do nome de Jesus, abençoa a sua família, seu lar. Deus, repreende todas as enfermidades, todo mal, todos os espíritos contrários, Senhor. Liberta essas vidas e transforma. No poder do nome de Jesus te peço. No poder do nome de Jesus agradeço. Entra nesse lar agora. Receba de Deus aí aonde você estiver. Receba de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não deixa de curtir os nossos vídeos, de deixar o seu like, também deixar o seu comentário e também compartilhar os nossos vídeos. Você deixando seu like aí, deixando sua curtida, nós vamos alcançar mais vidas, porque assim estaremos levando o reino de Deus e dizendo que nós vamos evangelizando vidas através do Espírito Santo de Deus. Então não esqueça, nos ajude e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus.